E as pessoas acham muito bonito pagar pouco imposto, mas não é verdade. As pessoas têm que pagar imposto em função da sua renda. A única forma de resolver o problema é fazer com quem paga muito pouco imposto pagar mais. Uma boa vantagem do imposto sobre bens e serviços que está proposto na reforma tributária da Câmara é ser super transparente, coisa que não existe hoje. É impossível no Brasil saber quanto está pagando de imposto naquilo. Impossível, não é nem que você queira, você não vai conseguir saber. As próprias empresas estão entendendo que o sistema tributário brasileiro, do jeito que está impedindo o país de crescer, porque do ponto de vista do potencial de crescimento do país é a reforma mais importante. Nós estamos falando que em 15 anos cada brasileiro vai ser 20% mais rico do que ele poderia ser sem a reforma tributária por conta da reforma tributária. É disso que nós estamos falando. Então, quando você vai mudar o sistema, faça bem feito para não ter que mexer depois. Bom, eu sou Bernardo Apip, eu sou diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que é uma instituição que tem como objetivo contribuir para a melhora do sistema tributário brasileiro. Bom, o sistema tributário brasileiro tem problemas de várias ordens. Tem problemas que a gente chama de eficiência econômica, que fazem com que a economia brasileira cresça muito menos do que ela poderia crescer, e tem problemas de ordem distributiva, que fazem com que pessoas de alta renda paguem muito pouco imposto no Brasil, o que acaba fazendo com que o sistema seja regressivo, ou seja, que ele acabe onerando mais as famílias de baixa renda que as famílias de alta renda. A solução desses problemas passa por mudanças, na verdade, em todas as categorias de tributo. E aqui nós temos 4 categorias principais de tributos, que são tributos sobre consumo de bens e serviços, tributos sobre a renda, tributos sobre a folha de salários e tributos sobre o patrimônio. Então, a rigor, a agenda de reforma tributária de longo prazo no Brasil deveria alcançar todas essas categorias. Vamos falar os problemas de ordem de eficiência econômica. Primeiro e depois vamos falar dos problemas de ordem distributiva. Problemas de ordem de eficiência econômica, eles acontecem quando o sistema tributário faz a economia se organizar de forma ineficiente. O que faz que na prática acaba reduzindo a produtividade do país. Isso acontece às vezes de forma mais explícita, como, por exemplo, pelo custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo por conta da complexidade do sistema tributário. Então, isso é trabalho improdutivo, tá certo? É trabalho que poderia estar sendo alocado para produzir algo útil para a sociedade e que está sendo alocado para simplesmente cumprir obrigações burocráticas de um sistema extremamente complexo. Isso acontece, por exemplo, quando a gente fala da litigiosidade que tem no sistema tributário brasileiro, que também talvez seja mais alto do mundo. Nós temos cerca de 40% do PIB brasileiro em litígio tributário, já descontados os créditos podres. É um valor absolutamente monumental para padrões internacionais, o que acaba, por um lado, gerando insegurança jurídica, e insegurança jurídica reduz o investimento, e acaba, por outro lado, gerando custo de defesa no contencioso tributário para as empresas e para o fisco também. Então, esse é o segundo problema. E tem um terceiro problema que é mais difícil de entender, é quando o sistema tributário leva a economia a se organizar de forma ineficiente. Você pensa como é que onde é que uma empresa montaria um centro de distribuição? Ela atualmente montaria o centro de distribuição onde ela reduz o custo de logística. Aqui no Brasil ela monta o centro de distribuição onde ela tem o melhor benefício tributário. Aquilo que para a empresa faz sentido, para o país não faz sentido. Por quê? Porque para economizar imposto, ela acaba gastando mais, aumentando o custo de logística, ou seja, usando mais caminhão, mais estrada, mais caminhoneiro, mais combustível, para levar o mesmo produto para o mesmo consumidor final. Então, do ponto de vista do país, isso é perda de produtividade. Com a mesma quantidade de capital, no caso, caminhão, estrada e trabalho, que é o caminhoneiro, você, na verdade, está produzindo menos do que você poderia produzir. E são tudo distorções que existem porque você tributa cada atividade de uma forma diferente, cada setor, cada forma de organização da produção, do ponto de vista geográfico, porte de empresa, internalizar ou terceirizar a produção, ou mesmo entre setores. Tudo isso faz com que você organize a produção de forma ineficiente e reduza a produtividade do Brasil e, portanto, o potencial de crescimento do país. Então, esses são exemplos de problemas que a gente chama de eficiência econômica. Exemplos de problemas distributivos.
bastante claros. Aqui no Brasil, você tem isenção na distribuição de lucro. Nós temos uma situação em que, na prática, a alíquota marginal sobre cada real a mais que recebe, um trabalhador formal que ganha R$ 6.500 por mês, paga 42% entre o que ele custa para a empresa e o que ele recebe. Enquanto que um profissional liberal do lucro presumido, que na prática que ganha R$ 50.000 por mês, está pagando 11% de imposto. Esse tipo de distorção é absolutamente injustificável do ponto de vista distributivo e, na prática, acaba gerando também distorções alocativas. Aqui no Brasil, a gente estimula a abertura de pequenas empresas improdutivas e dificulta o crescimento dessas empresas, por conta do nosso regime simplificado. E, no fundo, isso para o país é muito ruim do ponto de vista do potencial de crescimento também. Porque o bom modelo é aquele em que, tudo bem, se abre muitas empresas, aquela que é eficiente cresce e aquela que é ineficiente quebra. Aqui no Brasil, não. A gente abre um monte de empresa ineficiente, impede ela de crescer e mantém ela ineficiente funcionando e o país cresce menos por causa disso. Então, tem problemas distributivos e problemas alocativos, quer dizer, de eficiência econômica, ao mesmo tempo por conta desse modelo de tributação que a gente tem no Brasil. E as pessoas acham muito bonito pagar pouco imposto, mas não é verdade. As pessoas têm que pagar imposto em função da sua renda. Se um empregado ganha R$20.000, o imposto que ele paga tem que ser o mesmo que se ele receber a mesma renda de R$20.000 como sócio de empresa. A rigor, esse é o bom modelo tributário. O Brasil está completamente afastado disso. O sistema atual brasileiro tem poucos pontos positivos. Um ponto positivo é o grau de avanço tecnológico na tributação do Brasil. Então a gente tem um sistema que é muito ruim do ponto de vista da legislação, mas que tem características interessantes do ponto de vista da forma de cobrar imposto. Então o Brasil tem bastante avanço, por exemplo, no uso de nota fiscal eletrônica, que está bem mais avançado que a maioria dos países, inclusive países desenvolvidos no mundo. Tem um sistema extremamente simples de imposto de renda de pessoa física, tem a Receita Federal, a Receita Estadual bastante qualificada. Então o Brasil é um país que tem uma legislação muito ruim e um sistema de arrecadação até que bastante bom. Bom, a base da proposta que está em discussão na Câmara dos Deputados é a substituição de 5 tributos sobre bens e serviços que existem hoje, que são a contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que são federais, mais o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, que é estadual, e o Imposto sobre Serviços, o ISS, que é municipal. Então a ideia é substituir esses 5 tributos por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS. Esse IBS ele vai ser feito com base do padrão dos melhores tributos internacionais sobre bens e serviços. Um imposto sobre valor adicionado bem desenhado tem algumas características importantes. Primeiro, ele tem uma base ampla, ele incide sobre bens, serviços, intangíveis, todo tipo de atividade econômica, inclusive a nova economia. Segundo, ele tem crédito amplo, tudo aquilo que é utilizado no processo produtivo dá crédito, absolutamente tudo. Terceiro, ele é cobrado no destino, o que significa que em operações entre países ou entre estados, o imposto pertence ao país ou ao estado de destino da operação. Quarto, ele tem um sistema ágil de resolução de crédito. E, por fim, ele tem que ter as regras mais homogêneas possíveis. Ou seja, ele tem que ter, idealmente, uma única alíquota sobre todos os bens e serviços. Ele tem que ter nenhum benefício fiscal e o mínimo possível de regimes especiais, que são formas diferentes de cobrar imposto. Até aí, as características do IBS que estão sendo propostas na PEC 45 são características de livro-texto, é o melhor padrão internacional. O que tem de diferente na proposta que está sendo feita? É a adaptação desse modelo para poder ser viável no Brasil em função da realidade atual, que é uma situação completamente distorcida pelo sistema tributário atual, e para isso nós estamos propondo uma transição em 10 anos, ou seja, os tributos atuais vão sendo progressivamente reduzidos ao longo de 10 anos. E por que essa transição de 10 anos? Porque tem muito investimento que foi feito com base no sistema tributário atual. Então, se você faz uma transição muito rápida, a empresa que fez esse investimento, ele pode se tornar não competitiva, ela tem uma perda de capital. Então, é feito para que as empresas se ajustem de forma não traumática ao novo sistema tributário. E, além disso, tem o efeito sobre estados e municípios.
A transição do sistema atual, em que você tem cobrança na origem, que é o que leva à guerra fiscal, para um sistema que tem tributação no destino, ela acaba afetando, pode ter um efeito relevante sobre as receitas de estados e de municípios. Em alguns casos elevando, em alguns casos reduzindo. E para isso é proposta uma segunda transição, mais longa ainda, de 50 anos, que não tem nenhuma importância para o contribuinte. Para o contribuinte o sistema muda em 10 anos, que é na distribuição da receita para estados e municípios, para que o impacto sobre as contas públicas dos estados e dos municípios seja extremamente diluído no tempo. E na prática, com efeito positivo sobre o crescimento da reforma, mesmo estados e municípios potencialmente perdedores, na verdade, vão ser beneficiados pela reforma tributária. Então, no fundo, é isso. O objetivo é substituir 5 tributos muito ruins por um imposto bom, feito com base nas melhores práticas internacionais, com 2 transições. Uma transição em 10 anos para os contribuintes, para que eles possam se ajustar de forma não traumática, e uma transição mais longa para a distribuição da receita para estados e municípios, para que o efeito sobre as finanças públicas seja também bastante suave. Essa é a ideia básica da proposta de reforma que está sendo discutida na Câmara. Eu acho que a reforma tem que alcançar todas as categorias de tributos. O que está em discussão hoje na Câmara dos Deputados, a PEC 45, é uma proposta de reforma da tributação de bens e serviços. Por que começar por ela? Por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que a compreensão do que precisa ser feito está mais madura. Esse é um tema que vem sendo discutido e amadurecido no Brasil há décadas e, portanto, acho que o modelo de reforma está mais maduro que para outras categorias de tributos. Então, acho que a discussão no Brasil ainda está mais verde e precisa melhorar. Acho que a reforma da tributação da renda é extremamente importante e eu acho que ela casa muito bem com a reforma da tributação da folha de pagamentos, mas acho que precisa ter um debate maior antes de sair fazendo mudança. Embora esteja amadurecendo essa discussão também no Brasil no período recente. A gente já está hoje melhor do que a gente estava alguns anos atrás em termos de compreensão do que precisa ser feito, inclusive na tributação da renda. Precisa tomar muito cuidado de não fazer mudanças no sistema tributário no impulso, sem olhar direito quais são as consequências daquilo que você está fazendo. Segundo, porque do ponto de vista do potencial de crescimento do país é a reforma mais importante. Do ponto de vista distributivo é a reforma do imposto de renda, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista de criar condições para o Brasil crescer mais, a reforma da tributação de bens e serviços é a mais importante. Quando você discute o que é um bom sistema tributário, tem 5 características que são desejáveis, que é simplicidade, ele tem que ser o mais simples possível para o contribuinte, neutralidade, ou seja, ele tem que ser, ele não deve distorcer a forma como a economia se organiza. Se você monta um centro de distribuição no lugar, você paga menos imposto que se você montar o mesmo centro de distribuição em outro lugar, o sistema não é neutro, ele está errado. Então, o bom é o sistema neutro. Terceiro, ele tem que ter equidade. Equidade, aqui a gente fala em 2 tipos de equidade. Equidade horizontal, ou seja, situações equivalentes têm que pagar o mesmo imposto, que é um conceito muito próximo da neutralidade, e equidade vertical, ou seja, quem tem mais capacidade contributiva tem que pagar mais imposto do que quem tem menos. Ele tem que ser transparente, as pessoas têm que saber quanto pagam de imposto, e finalmente ele tem que ser estável. Agora, quando você vai fazer uma reforma, você certamente não mantém a estabilidade do sistema, você muda o sistema. Então, quando você vai mudar o sistema, faça bem feito para não ter que mexer depois. Entendeu? Se você fizer mudanças no sistema tributário, simplesmente com base em ideias que apareceram lá na hora e que não foram bem pensadas, que podem parecer boas de imediato, mas que quando você analisa tem efeitos que são negativos, você pode estar fazendo uma besteira, porque você vai ter que corrigir esse problema depois e provavelmente vai ter que mudar de novo de forma relevante o sistema tributário. Então pense muito bem no que você vai fazer antes de fazer mudanças no sistema tributário. Bom, se aprovar a PEC 45 do jeito que ela está na Câmara hoje, o efeito que tem sobre o setor privado tem vários efeitos, mas eles são basicamente de longo prazo. É importante entender isso. Primeiro porque a PEC tem uma transição longa, entre a aprovação da reforma e o final da transição, estamos falando 11, 12 anos, tá certo? Além disso, tem um lag entre as mudanças que você faz no sistema tributário e o impacto econômico que ela apresenta. Agora, o impacto é monumental. Nós estamos falando num horizonte de 15 anos, num aumento do PIB potencial que, segundo algumas estimativas, pode superar 20 pontos percentuais por conta da reforma tributária.
Nós estamos falando que em 15 anos cada brasileiro vai ser 20% mais rico do que ele poderia ser sem a reforma tributária por conta da reforma tributária. É disso que nós estamos falando. É uma coisa absolutamente monumental, mas não aparece todo o impacto no curto prazo. No curto prazo você pode ter algum efeito via expectativas. Falou, aprovou a reforma tributária e falou, opa, esse país vai dar certo. E aí você atrai mais investimento, via expectativa você tem um aumento da taxa de investimento e isso pode ter um efeito positivo sobre a atividade no curto prazo. Agora, o grosso dos efeitos, que é a correção dessas distorções que eu falei antes, de burocracia, de distorção alocativa, da economia se organizar de forma ineficiente, de contencioso, essas demoram mais tempo para se concretizar. Então, assim, é uma agenda importantíssima, mas não é uma agenda de impacto de curto prazo. É importante entender isso, mas nós estamos falando de uma mudança que, num horizonte longo, pode mudar completamente a qualidade de vida da população brasileira. Tem vários motivos pelos quais não é fácil mexer no sistema. Primeiro, quando se está falando da tributação de bens e serviços, no Brasil nós temos tributos federais, estaduais e municipais que incidem sobre bens e serviços. Federais, PIS, COFINS e IPI, estadual o ICMS e municipal o ISS. Desses tributos, o pior de todos com certeza é o ICMS, do ponto de vista de prejudicar o crescimento da economia brasileira, pela complexidade, pela quantidade enorme de exceções, pela guerra fiscal, com certeza o pior imposto é o ICMS. Agora, na hora que você vai tentar corrigir os problemas do ICMS, você está mexendo com 27 estados da federação, dos quais muitos se acostumaram e acham bom poder dar benefícios fiscais, que qualquer bom modelo iria acabar essa possibilidade de benefício fiscal como a gente dá hoje no Brasil. E isto sempre dificultou muito você fazer reforma tributária no Brasil. Mas esta é uma equação que está mudando, porque os próprios estados entenderam que as distorções do ICMS estão levando eles a basicamente perder receita com pouquíssimo efeito positivo para o seu desenvolvimento, mesmo através da concessão de benefícios fiscais. Então hoje, talvez pela primeira vez, pelo menos desde a Constituinte, nós temos uma oportunidade, de fato, do ponto de vista da posição dos estados, de fazer uma reforma tributária que, na prática, acaba com o ICMS, que é o pior imposto do Brasil, com certeza absoluta. Então, essa é uma dificuldade de fazer. Segunda dificuldade, a reforma ela afeta setores diferentes de forma diferente. Um bom modelo de tributação de bens e serviços, ele tem uma alíquota uniforme, tributa todos os setores por igual. É um imposto sobre consumo, você tributa um consumo por igual. Aqui no Brasil nós temos uma série de diferenças. O setor de serviços, por exemplo, paga muito menos imposto do que mercadoria no Brasil. E aí o setor de serviços resiste a uma reforma que uniformize alíquotas, por exemplo. Embora seja absolutamente justificável, porque o setor de serviços está no meio da cadeia, num bom imposto sobre valor adicionado, que é o que se propõe na reforma tributária, ele vai pagar imposto maior, mas vai dar crédito integral do imposto que ele pagou. Então, no fundo, ele não é tributado, ele é até menos tributado do que é hoje, porque hoje ele paga um imposto pequeno, mas não gera crédito. Agora ele vai pagar um imposto mais alto e vai gerar crédito. Então, no fundo, você vai estar aumentando a tributação só do serviço prestado para consumidor final, na ponta da cadeia. Agora, quem é que consome serviço? Quem consome serviço é rico. Quando a gente pega a renda tributável das famílias, a família pobre, pela última pesquisa de orçamento de familiares, 9% do consumo tributável é de serviços. A família mais rica, 31% do consumo tributável é de serviços. Portanto, quando você tributa menos serviço que mercadoria, você está tributando menos aquilo que o rico consome do que aquilo que o pobre consome. É muito engraçado no Brasil que tem gente defendendo que tem que desonerar a cesta básica, mas tem que tributar menos serviço também. É completamente contraditório do ponto de vista distributivo. O bom modelo é aquele em que você tributa tudo por igual, inclusive a cesta básica, e você faz a política distributiva para as famílias mais pobres via gasto público, via transferência de renda, por exemplo. Um modelo como Bolsa Família, ou mesmo o que está sendo discutido na proposta de reforma tributária que está na Câmara, que é devolver o imposto pago no consumo das famílias de baixa renda para elas na forma de crédito no cartão dos programas sociais. Tá certo? Esse é muito mais eficiente, porque eu devolvo só para a família pobre, não devolvo o imposto pago pela família rica, e eu não tributo mais baixo o serviço consumido pela família rica que a mercadoria consumida pela família pobre ou a eletricidade consumida pela família pobre. Agora, tudo isso gera resistências setoriais. Mas, de novo,
As próprias empresas estão entendendo que o sistema tributário brasileiro, do jeito que está impedindo o país de crescer e tem sim uma disposição de discutir a reforma tributária, embora ainda tenha alguma resistência setorial. No caso da tributação da renda, o problema é muito claro. As pessoas que são beneficiadas por um sistema que hoje permite elas pagarem pouquíssimo imposto, obviamente resistem a pagar mais imposto. E aí na tributação da renda não tem jeito. A única forma de resolver o problema é fazer com quem paga muito pouco imposto pagar mais. Até porque a alíquota marginal de imposto de renda de pessoa física no Brasil de 27,5% não é muito alta para padrões internacionais. É muito comum em países desenvolvidos você ter alíquota de 40%, até mais do que 40%. Tá certo? Então, obviamente, uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês e paga 11% de imposto, tem que pagar mais imposto. Está errado. O modelo atual está errado. Mas gera resistência. Do ponto de vista de desenho do sistema tributário, eu acho que o ideal é você não ter um imposto com características da CPMF. Ele é um imposto fácil de arrecadar, é fácil, é claro, mas ele gera muita distorção, às vezes distorção que não é aparente. Não é por acaso que nenhum país desenvolvido no mundo tem um imposto com essas características. A CPMF é um imposto que funciona menos mal num contexto de alíquota baixa e juro alto e que funciona de forma muito pior no contexto de juro baixo e alíquota alta. Tá certo? Então, se você puder evitar esse tipo de tributação, o ideal é evitar. De novo, uma característica boa do sistema tributário que eu falei no começo é transparência. Uma boa vantagem do imposto sobre bens e serviços que está proposto na reforma tributária da Câmara é ser super transparente. Se a pessoa fala que a alíquota do imposto é 20% do preço final do produto, isso significa que o imposto que foi recolhido ao longo da cadeia é exatamente 20% do preço final do produto. Então ele é super transparente, coisa que não existe hoje. Hoje, qualquer mercadoria ou serviço que você for comprar, é impossível no Brasil saber quanto está pagando de imposto naquilo. Impossível, não é nem que você queira, você não vai conseguir saber. Com esse imposto sobre bem e serviço, o IBS, que está proposto na reforma da PEC 45, você vai saber exatamente quanto está pagando de imposto. Na CPMF, você não sabe quem paga imposto. As pessoas que defendem a CPMF muitas vezes dizem quem vai pagar o imposto é a economia informal, é o traficante. Me desculpe, traficante não faz operação por banco, tá certo? É só assistir aqueles filmes do Narcos, o cara opera com dinheiro em mala, entendeu? Ou em caixote. E, portanto, essa pessoa não vai pagar imposto, vai continuar não pagando CPMF. Quem paga CPMF e que não sabe, são as transações que não são econômicas das pessoas que já pagam imposto. Então, se, por exemplo, você transfere dinheiro, sei lá, para sua mãe, tá certo? Você vai pagar CPMF. É uma operação que normalmente não deveria ser tributada. Tá certo? Está ajudando ela a fazer a compra dela. Às vezes você vai organizar a economia de forma muito menos eficiente por causa da CPMF. Quem vai pagar de fato CPMF, quem paga não é o setor informal, como eles dizem. Quem paga mais CPMF são as transações que são feitas para facilitar a vida das pessoas do setor formal. E isso é muito ruim do ponto de vista da organização do sistema tributário. Bom, o Centro de Cidadania Fiscal, que é o CECIF, onde eu trabalho, é um think tank. Um think tank é um centro de formulação de políticas públicas, de defesa das políticas públicas que são formuladas. A gente vem trabalhando nessa proposta de reforma do sistema tributário brasileiro desde 2015. Então, a gente teve basicamente 2 anos e meio, 3 anos para deixar a proposta bastante redonda. Aí, em 2018, a gente passou a trabalhar junto aos candidatos a presidente para defender a proposta. Infelizmente, a agenda não foi comprada pelo candidato que se elegeu, que é o Bolsonaro, porque quem estava cuidando da área tributária dele era o Marco Sintra, que é muito ligado a essa ideia do imposto sobre transações financeiras. Mas a agenda foi comprada pela Câmara dos Deputados em 2019 e a partir daí passou a ser importante dentro da discussão da reforma tributária no Brasil. Agora, o processo de formulação é um processo de formulação técnico. Foi um grupo técnico que tem no CECIF que olha as experiências internacionais, olha a realidade brasileira. Cada ponto da proposta ele foi objeto de debate de qual era a melhor forma de implementar. Inclusive, o resultado final é completamente diferente do ponto de partida. Completamente. As pessoas acham que a gente teve uma ideia pronta em 2015 e viemos desenvolvendo. Não tem nada a ver. Na verdade, a gente teve uma ideia inicial
que no começo era só para tributo federal, depois a gente pensou num IVA dual, um imposto federal, outro estadual, e finalmente chegamos na ideia de um único imposto com várias características. Todo o processo de transição, ajuste na distribuição da receita para os estados e municípios, foi um processo de evolução que demorou 3 anos de discussão até estar completado. Agora tem algumas diferenças de escopo das propostas, que é uma decisão política. O escopo da PEC 110 que está no Senado é maior do que o da PEC 45, mas tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma desvantagem é que na PEC do Senado eles colocam mais coisas dentro do IBS, só que com isso faz a alíquota ficar mais alta. Só que a alíquota já vai ser muito alta para padrões internacionais, sem esses outros tributos que eles querem extinguir na proposta do Senado e incluir dentro do imposto sobre bens e serviços. E tem diferenças importantes do ponto de vista federativo. A proposta do Senado ela não dá autonomia para os entes federativos mexerem na alíquota e gerirem sua arrecadação de imposto. A proposta da Câmara dá. Tem diferenças do ponto de vista do prazo de transição. A da Câmara é mais longo, do Senado é mais curto. E tem muitas diferenças do ponto de vista de próprio desenho técnico, de como você está fazendo a proposta. Mas eu acho bom ter a contraposição de várias propostas. Inclusive o governo está para apresentar uma proposta de reforma só do PIS/COFINS. É mais focado, mas o objeto deles é criar uma contribuição sobre bens e serviços. Então o que o governo vai apresentar pode ser bastante útil para a discussão técnica de qual a melhor forma de resolver questões técnicas no desenho do imposto. Então acho que o debate é positivo, não é ruim não. O importante é ter empenho político na aprovação da reforma, num momento em que o ambiente é bastante favorável, tanto do ponto de vista federativo quanto do ponto de vista do setor empresarial, da necessidade da reforma tributária. Mas acho que se o governo tivesse mostrado interesse em contribuir para a discussão, ainda que com algumas propostas diferentes, desde o começo, isso teria ajudado a acelerar a proposta. Acho que o Congresso passou boa parte do ano de 2019 esperando pela proposta do governo e ela, de fato, ao que tudo indica, vai vir agora, espero eu, que dessa vez seja para valer, ela vai vir agora em fevereiro. Então, acho que sim, acho que atrapalhou, acho que a discussão poderia estar mais avançada, quem sabe já no momento, até pensando já na votação, se tivesse vindo antes da proposta do governo. É uma reforma que vem sendo discutida há décadas no Brasil sem ser implementada. A maturação hoje está muito maior do que teve no passado. E isso pode ser uma agenda positiva, ainda que vai gerar alguma discussão federativa, ainda que vai gerar alguma discussão setorial. Eu acho que é possível aprovar sim, mas acho que para viabilizar politicamente, talvez melhorar a comunicação seja importante, que a população como um todo entenda o benefício que ela vai ter com a reforma tributária. Acho que isso poderia ajudar bastante a criar um ambiente favorável para a aprovação. Se for pegar entre economistas, a grande maioria dos economistas do Brasil hoje certamente aprova alguma mudança do sistema tributário na linha do que está sendo discutido na Câmara, no Senado. E eles têm uma compreensão do problema, mesmo não especialistas em tributação, muito maior do que eles tinham no passado, mas acho que para a população em geral a comunicação ainda está devendo bastante. Acho que, deste ponto de vista, acho que ainda tem um trabalho importante a ser feito. Acho que a gente tem que pegar as declarações dos próprios parlamentares. Quer dizer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem colocado de forma muito clara que para ele a reforma tributária é prioridade agora, nesse primeiro semestre de 2020. Porque se você tem o Congresso Nacional dizendo que está disposto a enfrentar a discussão de uma reforma tributária que alcance o ICMS e o ISS, você tem todos os secretários estaduais de Fazenda assinando um documento pedindo o fim do ICMS, a substituição por imposto sobre bens e serviços, cobrado no destino, sem benefício fiscal, ainda que com algumas diferenças em relação à proposta que está na Câmara, na linha geral é a mesma. E você dizer que tem dificuldade para aprovar quando o ambiente é o mais favorável possível, para mim não faz sentido nenhum. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E assine o Nexo Jornal.